Eu sou ruim para acompanhar séries. Atualmente eu assisto pouquíssimas, mas eu tento. As pessoas me indicam, às vezes eu vou lá, assisto alguns episódios, assisto um episódio, mas é difícil engatar. Realmente para mim é muito difícil engatar. Eu perco o interesse quando eu começo a ver que é muito previsível ou quando não avança muito bem a trama. Eu estava assistindo o The Walking Dead, assisti por várias temporadas, acho que assisti por 7 temporadas, e era uma série que não avançava muito. Então chegou um ponto que eu falei, não, já deu, já investi muito tempo nessa série, agora parei. Comecei a assistir Breaking Bad, porque dizem que é a melhor série já feita. Assisti a primeira temporada, adorei, mas não consegui embarcar na segunda. Outra que eu assisti a primeira temporada inteira foi do Fargo, que é fenomenal, mas a segunda temporada, que é uma outra história, já não engatou também, já não consegui acompanhar. Algumas pessoas me indicaram uma série espanhola chamada Merli, que é a história de um professor de filosofia. Achei muito legal, vi o primeiro episódio, achei muito legal, mas também não engatou. Quero ver se volto no futuro para assistir. Assisti alguns episódios do Black Mirror, achei muito legal, e a vantagem é que os episódios são individuais, a história não é sequencial, são histórias independentes, então achei muito legal também, mas não vi todos os episódios. Outro que eu tentei assistir foi La Casa de Papel, que eu vi o primeiro episódio, mas também não embarquei. Talvez eu tente, mas não sei. Então é realmente difícil eu conseguir acompanhar uma série. As que eu assisto hoje são Game of Thrones, que agora está num intervalo aí, porque só volta em 2019. Vão ser quase 2 anos de espera para a última temporada. E uma que eu estou assistindo agora, que eu estou adorando também, e que voltou ontem, é a Westworld. E essa série é fenomenal, realmente é brilhante. Basicamente, a Westworld se trata de uma questão sobre qual é a natureza da realidade. Se aquilo que a gente vê no nosso dia a dia é real ou não é, e como julgar isso. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want. Na primeira temporada, a história era como um labirinto, então você não sabia muito bem onde você se situava, eram histórias que ficavam em loop, mas com pequenas diferenças em cada versão, e era uma coisa muito misteriosa, porque tinha muitas pistas que eram jogadas ao longo da história, você não sabia muito bem quem era quem. Foi muito instigante, realmente foi muito instigante, e os espectadores ficaram tentando decifrar as histórias, as tramas, o que ocorria e o que ia ocorrer até o final. Basicamente, o enredo se trata de um parque de diversões, na verdade é um complexo de parques de diversões, né? O Westworld é um dos mundos dentro desse complexo, onde os seres humanos podem ir lá para extravasar o seu lado mais sádico. Então, nesse Westworld é um mundo de Velho Oeste, é como se fosse um parque de diversões, né? Então as pessoas vão lá, os visitantes vão lá, se vestem de cowboys, de cowgirls, e podem viver uma história dentro desse mundo. Só que dentro desse universo aí, existem androides, existem robôs que atuam nessas histórias. Então você pode ser lá um cowboy e matar um monte de gente lá dentro, torturar, estuprar, pode fazer um monte de coisa das mais horrendas dentro desse parque, que depois, na sequência seguinte, essa pessoa, esse robô aí, ele é curado e volta para a história de novo. Então ficam em loops, as histórias voltando. Um dos pontos da história, alguns robôs passam a ter consciência, passam a ter uma inteligência artificial, passam a pensar por conta própria. E daí se viu a merda que dá, né? Nessa segunda temporada, agora, o que vai acontecer, o que a gente imagina que vai acontecer, é essa revolta dos robôs aí que vão matar todo mundo e vão tentar fugir do mundo, eu acho. Vão tentar escapar para poder invadir a nossa terra aqui, né? A terra dos humanos. Só que, como eu disse, a grande questão tem a ver com a realidade, né? Porque os robôs vivem nesse mundo e eles começam a se indagar se aquilo ali é real ou não. Ou até que ponto eles são reais também ou não. A partir do momento que você pensa, você passa a ser alguém, você passa a ter uma outra natureza, é a questão cartesiana, penso logo existo, então esses robôs aí, ao pensarem também existem, enquanto seres pensantes. E a outra questão que essa história desenvolve também, e eu acho que essa talvez seja mais interessante do que a primeira até, é a questão das narrativas. Eu tenho falado sobre as narrativas nos últimos vídeos aqui, envolvendo política, mas envolvendo também outros aspectos, e basicamente o que a Westworld propõe é que a gente incorpore esses papéis, nesse caso tanto os robôs quanto os visitantes, quanto os humanos que estão no parque, incorporam esses papéis, e esses papéis passam a ser tão reais quanto qualquer outro.
Então a gente, em nossas vidas cotidianas, a gente vive certos papéis, né? Nossa profissão que a gente exerce, se a pessoa é juiz, se a pessoa é advogado, se a pessoa é um engenheiro, tem toda aquela coisa, toda aquela narrativa em torno da sua profissão, em torno daquilo que você faz, e também os outros papéis que a gente interpreta na vida, né? Como pai, como mães, como filhos, como cidadãos, como alguém que preza certos valores, como alguém que é revolucionário, como alguém que deseja salvar o mundo. Ou seja, a gente interpreta certos papéis, a gente incorpora certas narrativas e a gente pensa que essas narrativas são reais também, que elas não são apenas algo simbólico, não são apenas algo abstrato, mas tem uma materialidade pela qual a gente vive e morre. Então, no caso da Westworld, existem essas narrativas, né, que os personagens vivem, que eles interpretam, mas em algum momento da trama eles sentem essa necessidade de reescrever a narrativa deles, de ver uma outra história, de ser alguma coisa diferente. E isso, aparentemente, quando acontece, instaura o caos. Então, se a gente for projetar da história para a vida real, quando a gente tenta violar esses papéis, quando a gente tenta romper com essa narrativa que a gente segue a vida inteira, ou que nos é imposta pela sociedade, a gente viola essa ordem simbólica e desestrutura tudo. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nessa série, porque realmente, como eu disse, a própria construção da trama dela é muito engenhosa, é muito instigante e deixa um monte de dúvidas, deixa um monte de incertezas, deixa o espectador meio sem saber onde se situa. Então, se você não assistiu Westworld ainda, eu recomendo que você assista. Eu quero saber também quais são as séries que você acompanha, quais séries que você recomenda. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!